Divórcio e novo casamento, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o divórcio pela Bíblia e o novo casamento. Olha, pessoal, estou aqui com alguns anéis que simbolizam a aliança de um casamento. Lindo, né? Ó, vem a caixinha, bonitinho, dois anéis, bonito. Divórcio e novo casamento pela luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? O que a Bíblia diz sobre o novo casamento? Repúdio é a mesma coisa que divórcio ou não? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Disseram-lhes ele, então por que Moisés mandou da carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, da dureza do coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o que está aqui, ó. Leia aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 19 e versículo 7, 8 e 9. Tá bom, pessoal? Primeiro ponto, divórcio. Divórcio é um meio legal pela lei do homem e pela lei de Deus. É legal? Alguns casos sim e outros não. E o novo casamento, a pessoa que divorciar, pode se casar novamente ou não? Segundo a visão judaica, pode divorciar e casar quantas vezes quiser. O índice de divórcio e segundo casamento no Brasil é 50%. De cada 10 pessoas que estão se casando hoje, 5 no futuro vai divorciar. 50% no Brasil. Lá em Israel, no meio dos judeus, é uma média de 10%. De cada 10 judeus que estão se casando hoje, um vai divorciar. E o divórcio é permitido à luz da Bíblia ou a Bíblia condena? Você leia na sua Bíblia. Divórcio, pessoal, a Bíblia condena. O divórcio é uma quebra de aliança, é quebrar aliança. Deus odeia o divórcio. O divórcio é instituição humana, casamento é instituição divina. Deus fez a união e o homem é que faz a separação. A família, o casamento é uma instituição divina. O divórcio é uma instituição humana. Então Deus é contra o divórcio. Deus, como é que diz a palavra? Ele repudia, ele odeia, ele não gosta do divórcio. Divórcio é uma quebra de aliança do primeiro amor. Está diante do altar e agora vamos divorciar. Prometeu, promessa diante da igreja, dos testemunhos do pastor, e agora vai divorciar. Olha aí, imagem do divórcio aqui, ó. Então abra sua Bíblia em Mateus 19 e vamos ver, tá bom, pessoal? É o seguinte, divórcio, Deus é contra e a Bíblia é contra. Porém, existem as exceções. A Bíblia não é a favor do divórcio, nem Deus, jamais. Não todo mundo ia divorciar. Entendeu, pessoal? A Bíblia é contra o divórcio, Deus é contra o divórcio,
E mesmo assim tem tantos crentes divorciando. Imagina se Deus fosse a favor. A Bíblia é contra, eu vou explicar bem claro para vocês. A Bíblia é contra o divórcio, Deus é contra o divórcio. Porém, como diz, toda regra tem sua exceção. Quais são as exceções para o divórcio? Traição. A pessoa foi traída, inicialmente seria bom perdoar. Tua esposa, teu esposo te traiu, o certo é perdoar. Porque eu pessoalmente conheço casal que um traiu o outro e ela não perdoou, ela mandou ele embora, separou, divorciou. Depois de 1 mês, 2 meses, ela estava chorando atrás dele e ele já estava casando com outra. E ela está arrependida até hoje que perdeu o pai dos filhos dela. Então não é fácil uma traição, mas se perdoar é o melhor caminho. Deus fala o perdão. O perdão é o melhor passo para o matrimônio ser reconstruído. Então, se tua esposa te traiu, perdoa. Se teu esposo te traiu, perdoa. Por que não perdoar? Agora tem gente que tem um coração duro, não perdoa. Aí lá na frente, depois de 1 ano que divorciou, aí vai entrar o sentimento de querer voltar. Eu tenho um pastor, amigo meu, que traiu a mulher, pediu perdão, ela não perdoou, separou dele, ele foi embora, depois de 1 ano casou com outra, e depois dele casado com outra, ela ligava pedindo para ele voltar com a primeira. E ele separou daquela e voltou para a primeira. Por isso que eu falo, perdoar é o melhor caminho. O divórcio não sofre só a mulher, o homem, mas os filhos também. E a pobreza vem pelo divórcio, porque você tem uma casa de 1 milhão, ao divorciar vai ter que vender abaixo do preço e ainda dividir o patrimônio. Quer ficar pobre? Divorcia. Quer ficar mais pobre ainda? Divorcia a segunda vez. O lado emocional das pessoas fica abalado, vende patrimônios abaixo do preço, fica com mágoa, dá origem a câncer. O divórcio tem perca financeira, espiritual, familiar, emocional, profissional. O divórcio é um desastre. O divórcio é um desastre pela Bíblia. Porém, toda regra tem exceção. Eu estou explicando bem claro, pessoal. Ó, vocês não podem divorciar. A Bíblia é contra, Deus é contra. E se traiu, pede perdão. O caminho do céu é o arrependimento. Porém, toda regra tem a sua exceção. As exceções do divórcio. Número 1, traição. Tentou pedir perdão, não conseguiu. Você não é obrigado a ficar com a pessoa. Você pode perdoar e separar. Vê bem se você vai conseguir viver sem. Porque tem casamento de 10, 20, 30 anos que depois divorcia e eles voltam. Entendeu? O meu pai, por exemplo, separou da minha mãe. Foi briga, foi alguns problemas lá e separou. Eu tenho irmãos que já separaram. O índice de divórcio no Brasil é 50%. E no meio da igreja também tem muito divorciado e estão muitos no segundo casamento. Então, o divórcio é contra a lei de Deus, Deus é contra o divórcio, a Bíblia é contra o divórcio, porém tem alguns casos contra. Por exemplo, traição. Traição te dá o direito de perdoar e ficar, ou perdoar e mandar ele embora. A maior parte da traição é dos homens. Então é o seguinte, outra forma legal de casar de novo. Primeiro é o divórcio através da traição. O segundo é o abandono. Tua esposa foi embora para o Maranhão, Ceará, Bahia. Tua esposa te abandonou. Não quer mais voltar e tem anos e anos. Pode casar de novo? Pode.
A Bíblia fala, tua esposa, o teu esposo foi embora, te abandonou de casa e não tem como voltar, não quer, e já tem anos e anos, por que não casar de novo? A Bíblia é a favor do segundo casamento no caso de abandono e também no caso de traição. Tem muito irmão, não, a Bíblia manda separar, mas não manda casar de novo. No caso de infidelidade conjugal, se separa e casa de novo. Que o ideal não é separar, igual eu falei. O ideal é o caminho da reconciliação, do perdão. Mas se não houver caso, que separe e passe um tempo, casa de novo. Quando que a pessoa pode casar de novo? Quando é infidelidade conjugal, traição ou abandono. Também viuvez. Ficou viúvo, casa na hora. É uma maneira legal de se casar. Pois tem caso aí na internet, lá do Rio de Janeiro, que de ver a pessoa divorciar, ela mandou matar para poder ficar só. Pessoal, entre o divórcio e mandar matar, qual que você escolhe? Não é melhor divorciar? Porque não está dando mais para viver com a pessoa. Está irritante. E aí não é melhor separar do que colocar veneno na água, veneno na comida, mandar matar, como o caso que vocês conhecem lá do Rio de Janeiro. Mandaram matar, um mandou matar o outro. Qual o caminho correto? Divorciar ou mandar matar? Divorciar. Tem brigas. Ah, e outra coisa, briga, espancamento, ameaça de morte. A mulher pode separar do homem. A Bíblia fala sobre isso aí. A Bíblia apoia. Então vamos lá, o homem está ameaçando a mulher de morte. E a mulher, pastor, meu esposo, teve uma irmã, foi lá na igreja. Pastor, meu esposo me ameaçou de morte. Ele falou que se eu voltar para casa ele vai me matar. O que é que o senhor diz? Não, irmão, volta porque Deus é contra o divórcio. Volta para tua casa. Ela voltou, ele pegou uma faca e matou ela. E eu te pergunto, e agora? Perdeu a vida. Que conselho que o pastor deu? Volta para tua casa, fica com teu marido. Não, pastor, mas ele me ameaçou de matar, de morte, de faca. Ele mostrou a faca. Volta que Deus é contigo. Ela voltou e ele matou. Num caso de ameaça de morte, tem que separar urgente e fazer um BO na delegacia. Teu esposo está te batendo, te espancando, tem que fazer um BO e separar. Pode casar de novo? Claro que pode. Ou quem vai cuidar das crianças? A mulher separou do homem, que estava ameaçando de morte, ela tem 5 filhos, 3, 5, 10. Quem vai cuidar desses meninos? Ela não tem profissão, está desempregada, ela não pode casar de novo para arrumar outro homem para cuidar dos filhos dela? Pode. Então tem exceção, o divórcio tem exceção. O divórcio tem exceção de infidelidade conjugal, traição, abandono irreversível, ameaça, espancamento, ameaça de morte, também separar e casar de novo. Tá bom, pessoal? Agora, a Bíblia aqui, ela não fala do divórcio, ela fala do repúdio. Deus é contra o divórcio, mas é contra o divórcio sem motivo, porque existe motivo para o divórcio. Deus é contra o repúdio. O que é o repúdio? É você largar a mulher sem motivo nenhum para ficar com uma novinha. A tua tem 40 e você quer 2 de 20. Aí é pecado. O pecado é o repúdio. O que é o repúdio? É sem motivo nenhum. Olha, pessoal, está mostrando aqui as imagens. Ó. Repúdio é sem motivo nenhum. E largar a mulher. A mulher não traiu, não brigou com ele, não negou sexo, não deu nada. E ele quer separar porque conheceu uma jovem bem bonitinha, gostosinha, e ele vai deixar a mulher porque está mais velha. Ah, minha esposa está com o seio caído, está de barriga, engordou e tem uma novinha. Mas ela deu motivo? Não. Então, se separar e casar com outra é repúdio. Isso é abominável pela Bíblia. Repúdio é deixar a mulher sem nenhum motivo.
Divórcio é diferente de repúdio. Mateus 19 não está falando do divórcio, está falando do repúdio. Aquele que repudiar sua mulher sem motivo nenhum comete adultério se casar com outra. Se você largar tua mulher sem motivo e casar com outra, você é um adúltero. Repudiou e casou de novo, é um adúltero, não tem salvação. Agora, divórcio é um meio legal pela lei, com motivo justo de infidelidade, abandono, ameaça, entre outros. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, a mão, vou explicar, vou dar uma parábola aqui, sobre o divórcio, tá bom? Vamos lá. A mão não foi feita para cortar. Quem cortar sua própria mão comete um crime, correto? Então tá aqui, minhas mãos. Minhas mãos não pode cortar. Se alguém cortar, alguém é criminoso e vai preso responder processo. E se eu cortar a minha mão, também eu sou criminoso. É crime. Se autodestruir, se automatar, cortar. Se eu cortar a minha mão, é crime. Agora, toda regra tem sua exceção. A minha mão está com câncer, podre, apodrecendo. Se eu não cortar ela, vai contaminar todo o corpo. O médico diz, temos que amputar a tua mão. Tá vendo? Já mudou o cenário. Se alguém cortar a minha mão boa, é crime. Se eu cortar, é crime. Mas se ela tiver com câncer, contaminada, doente, e o médico dizer que tem que amputar, já mudou o caso. Já tem que amputar. Senão vai contaminar todo o corpo. A mão é como se fosse o casamento. A mão tá boa. Para que amputar? Para que cortar a mão? Vai ser criminoso? Vai responder processo criminal diante da lei? Agora, o médico disse e comprova com o exame que está com câncer e precisa amputar. Aí é outra coisa, aí não é crime. Aí é crime se deixar, porque senão vai morrer. Tá vendo, pessoal? Toda regra tem sua exceção. Não posso cortar o meu dedo, porque é crime. Mas se o meu dedo estiver podre, com câncer, eu sou obrigado a cortar. Tem casamento que já está podre, está com câncer. Tem briga, tem ameaça, tem traição, tem espancamento, já está podre. Se não cortar, vai morrer. É melhor cortar. Tem hora que é melhor cortar a mão. Tem hora que é melhor cortar, amputar o parceiro da vida. O parceiro está podre, bebe, bate, espanca, trai a mulher. Tem que ficar firme, ele vai matar ela. Amputa esse homem da tua vida, divorcie e case novamente. Posso casar de novo? Nesse caso, sim. Só não pode no caso de repúdio. Eu acabei de falar, o repúdio é largar a mulher ou o homem sem motivo nenhum e casar com mais novo, mais nova. Isso é repúdio. Divórcio é o mecanismo legal pela lei do homem com alguns motivos justos bíblico, infidelidade, abandono e ameaças. Tá bom, pessoal? O que vocês estão achando desse vídeo? Estão contra? Estão a favor? Escreva a sua opinião, se inscreva no canal, comente abaixo se você já passou por um divórcio, se você está passando por um problema, se você quer um aconselhamento, se você está com difícil essa convivência com teu marido. Deus tem a solução, você tem que orar. Mas há casos que não tem oração, tem vigilância. Maior que a oração é a vigilância. Tá bom, pessoal? Então, se você quer aprender melhor a Bíblia, nesse canal, se inscreva, compartilha. Tá bom, pessoal? Procura renovar a tua aliança com a tua mulher. Perdoar ele, perdoar ela. Pastor, meu marido me traiu. O que eu faço? Estou muito triste. Perdoe. Porque ele vai cuidar dos teus filhos. Perdoe. Pastor, não dá mais. Então, meu irmão, perdoe e separe.
só que vem a consequência, viu? A maioria das pessoas que separam, passa os anos, eles se ligam, se conversam para voltar. Pensa bem antes de fazer besteira. A vida só não é bom. Tá bom, pessoal? A maioria das pessoas que separaram, casaram de novo, segundo casamento, voltaram para a primeira mulher. 70% volta para a primeira família. Pensa bem antes de acabar com teu casamento. Pensa bem antes de divorciar. Pensa bem antes de qualquer tragédia. Pensa bem, perdoe ela. Eu conheço casal que se perdoam tão super bem. Ah, ele me traiu com outra, mas eu perdoei e estou bem. O caminho do perdão é o caminho da salvação. Ah, não tem mais perdão porque ele já está com um caso com anos e anos e não quer se arrepender. Aí sim é outro caso. Não perdoe e manda ele embora. Quem tem amante não merece perdão não. A não ser que mostrar fruto e olha lá. Tá bom, pessoal? Se é contra, se é a favor do divórcio, deixe o seu comentário. Se você quer fazer curso de teologia, tenho um curso de teologia para ensinar vocês, tá bom? Olha, ó, curso de teologia, 20 livros é o curso básico. Quem quiser fazer curso de teologia, você vai me chamar nesse WhatsApp aí, ó, tá bom? Quem quer falar comigo, tem que chamar nesse zap.